Na quebrada, todo mundo tem uma história, mas tem umas que são pesadas demais até para a alma. Essa é a história de Miguel, um jovem do morro, que viu mais sangue do que esperança, mais grades do que horizontes. Uma narrativa que ecoa os antigos contos de libertação, mas que se desenrola no asfalto quente e nas vielas apertadas de uma metrópole indiferente. Miguel não era qualquer um. Cresceu no beco da fé cega, um labirinto de ruas sem saída e promessas vazias, onde a única luz vinha das lâmpadas bruxuleantes dos postes e da fé inabalável de sua mãe. Ela, uma rocha em meio à correnteza. Nunca soltou a Bíblia, mesmo quando o gás acabava e o arroz era só água com sal. Um lembrete constante de que a provisão divina era mais certa que a próxima refeição. O pai sumiu na poeira de um mundo que não perdoa preto pobre de periferia, deixando um vazio que Miguel preenchia com a observação aguçada do caos ao seu redor. Mas Miguel tinha algo nos olhos, uma chama estranha, tipo aquelas que não apagam nem na tempestade. Um brilho de indignação e, ao mesmo tempo, de uma esperança teimosa que se recusava a morrer. Naquela tarde, o sol castigava o asfalto, e o ar pesado prenunciava a tempestade que se formava não no céu, mas nas entranhas da quebrada. Tudo mudou. 2 policiais, com seus uniformes impecáveis e olhares vazios, encostaram um camelô amigo do Miguel, um senhor de idade que vendia miudezas para sustentar a família. Sam na porta, tapa na cara. E a mesma velha cena se repetia. Um ciclo vicioso de abuso, poder e impunidade, que parecia não ter fim. A humilhação pública, a violência gratuita, a certeza de que a lei era uma ferramenta de opressão, não de justiça. O camelô, com os olhos marejados, tentava argumentar, mas suas palavras eram abafadas pelos gritos e empurrões dos oficiais, que pareciam se deleitar com o sofrimento alheio. Miguel viu. Cada detalhe se gravou em sua mente, como um filme em câmera lenta. Sentiu o sangue ferver nas veias, uma onda de calor que subia do estômago e incendiava sua mente. O coração virou tambor de guerra, batendo um ritmo frenético de revolta e desespero. A injustiça era um veneno que ele conhecia bem, mas vê-la tão de perto, tão cruel, tão descarada, era insuportável. Quando percebeu, o braço já tinha agido um impulso incontrolável, uma força que parecia vir de outro lugar. Ele empurrou um dos homens, que, desequilibrado, caiu e bateu a cabeça na quina da calçada. Silêncio, um silêncio ensurdecedor que antecedeu o caos. Depois gritos, sirenes, o som agudo e estridente que anunciava a chegada da desgraça. Ele correu. Não era um bandido, não era um santo, mas naquele momento virou um fugitivo, com o peso de uma vida inteira de injustiças nas costas e o eco de um grito de dor em seus ouvidos. Miguel sabia: a quebrada não perdoa quem desafia a ordem invisível. A milícia, a polícia, os donos do pedaço, todos iam querer a cabeça dele. A caçada seria implacável. Cada sombra, cada esquina, cada rosto conhecido poderia ser uma armadilha. Mas no meio da fuga, entre o suor frio e a respiração ofegante, ele sentiu algo que nunca tinha sentido. Um silêncio cheio de voz. Não era uma voz audível, mas uma presença, uma certeza que se infiltrava em sua alma, acalmando o tumulto interior. Era como se alguém dissesse: Miguel, eu estou contigo. Não corre de mim. Achou que estava ficando doido, que o estresse e o medo estavam brincando com sua mente. Como poderia haver uma voz em meio a tanto barulho, tanto perigo? Mas a sensação persistia. Uma âncora em meio à tempestade. Moisés matou um egípcio que batia em um hebreu. Fugiu, mas foi lá, no deserto, que Deus falou com ele. Esse trecho, lido tantas vezes na Bíblia de sua mãe, martelava na cabeça dele. Uma melodia estranha e familiar ao mesmo tempo. Será que ele era tipo Moisés,
A ideia parecia absurda, quase blasfema. Ele, um garoto da quebrada, comparado a um profeta bíblico, mas a analogia era inegável. A opressão, a violência, a fuga, a busca por um refúgio. A história de Moisés, que antes parecia tão distante e empoeirada, ganhava vida nas ruas de seu próprio deserto urbano. Foi ali, no silêncio e na sujeira daquela igreja esquecida. Um templo abandonado, onde apenas os pombos e os desesperados encontravam abrigo, que ele desabou, como nunca, um choro que vinha da alma, que lavava anos de dor e frustração, não só pelo que fez, pelo ato impensado que o transformou em fugitivo, mas por tudo, pela infância quebrada, roubada pela miséria e pela violência, pelos amigos mortos, vítimas de uma guerra invisível, que ceifava vidas inocentes, pela fé que nunca entendeu, que sua mãe tanto pregava, mas que parecia tão distante da realidade brutal de seu dia a dia. E foi ali também que ele escutou de novo, agora mais forte, mais clara, uma voz que ressoava em seu interior, preenchendo o vazio de sua alma. Miguel, eu ouvi o clamor do teu povo, eu vi a opressão, e eu te chamei. Não era alucinação, não era o delírio do cansaço ou do desespero, era uma convocação divina que o tirava do anonimato e o lançava em um propósito maior. Miguel entendeu. Ele não nasceu para fugir, nasceu para libertar. Mas como? Sem diploma, sem dinheiro, sem nome, sem poder. Como um simples garoto da quebrada poderia enfrentar as forças que oprimiam seu povo? A tarefa parecia impossível. A montanha, intransponível. Mas a voz, a certeza, era mais forte que qualquer dúvida. Deus não precisa de nome famoso. Precisa de quem tem coragem de ouvir a voz no deserto. De quem se dispõe a ser um instrumento em suas mãos, mesmo que o caminho seja incerto e perigoso. Nos meses seguintes, Miguel sumiu das manchetes, um fantasma nas ruas, uma lenda sussurrada nos becos. Mas apareceu nos cantos que ninguém queria olhar, nos lugares esquecidos pela sociedade, onde a esperança era uma miragem distante. Começou a visitar os presídios, os centros de recuperação, os abrigos para moradores de rua. Falava com os esquecidos brutos, com os que já não sabiam mais sorrir, com os que haviam perdido a fé em si mesmos e na humanidade, e eles ouviam, não apenas suas palavras, mas a verdade que emanava de sua alma, a autenticidade de quem havia conhecido o fundo do poço e encontrado um caminho de volta. Contava histórias, não de super-heróis, de fantasias distantes, mas de um Deus que escuta quem geme, que se importa com os marginalizados, com os oprimidos. Contava de Moisés, o fugitivo, que se tornou libertador, e dizia, com a voz embargada pela emoção e pela convicção, eu também matei Fugi, mas Deus me achou. As palavras dele cortavam mais que bala-faca, porque vinham de um lugar que muitos conheciam, o fundo do poço, a escuridão da alma, a desesperança. Miguel virou lenda. Uns diziam que era louco, um fanático, outros, profeta, um enviado de Deus. Mas ele não queria título, queria transformar dor em redenção, em esperança, em um futuro melhor para seu povo. Certo dia, a notícia correu como fogo na palha. Miguel voltou para o morro, de cabeça erguida, com a Bíblia na mão e a certeza no olhar, para encarar os caras que juraram matá-lo, os donos do pedaço que controlavam a vida e a morte na quebrada. Eles riram, um riso sarcástico e desdenhoso. E aí, pastorzinho, veio rezar? Vim libertar. A tensão era palpável, o ar pesado, carregado de ameaça. Um deles puxou a arma.
o cano frio e brilhante apontado para o peito de Miguel. Mas antes do disparo, antes que a violência se concretizasse, Miguel abriu a Bíblia, não como um escudo, mas como uma espada. Hoje, quem mata é a palavra. O dedo hesitou, o tempo parou, o silêncio voltou. Mas desta vez, era silêncio diferente. Um silêncio de respeito, de espanto, de reconhecimento. E pela primeira vez, o morro ficou mudo. Miguel não morreu naquele dia, mas deixou claro: quando Deus invade o deserto, até o fugitivo vira profeta. Essa é a história de Miguel, mas poderia ser a tua, porque todo mundo tem um Egito para fugir, um lugar de opressão, de escravidão, desesperança e todo o deserto. Pode virar lugar de encontro, um lugar onde a voz de Deus ecoa, onde a vocação se revela, onde a dor se transforma em redenção, um lugar onde o fugitivo encontra seu propósito e se torna um libertador. Essa é a história de Miguel, um eco de uma verdade ancestral que ressoa nas vielas e nos becos, nas favelas e nos guetos de todo o mundo. Uma verdade que nos lembra que a libertação não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade a ser conquistada. Um grito de justiça que se eleva das profundezas da opressão. E que muitas vezes o profeta não vem de palácios ou universidades, mas do coração da quebrada, forjado na dor e na resiliência, com a voz embargada pela experiência e a alma marcada pela fé. Miguel, o fugitivo que se tornou libertador, é um testemunho vivo de que a esperança floresce, mesmo nos solos mais áridos, e que a palavra, quando empunhada com coragem e convicção, é mais poderosa que qualquer arma. Que sua história inspire outros a encontrar sua própria voz no deserto, a enfrentar seus próprios Egitos e a se tornarem agentes de transformação em seus próprios mundos, porque a luta pela liberdade é eterna. E a voz de Deus continua a clamar nos desertos urbanos, chamando os fugitivos a se tornarem profetas, a transformar a dor em redenção e a construir um futuro onde a justiça e a esperança prevaleçam.